Bom dia, Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, bom dia, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, mais um dia aqui para a glória de Deus, né, para trazer a palavra para os nossos corações, que Deus seja glorificado no dia de hoje, nas nossas vidas, que o nome do Senhor apareça e que eu, né, diminua, porque a glória é dele, a honra é dele, o poder é dele, né? O louvor é tudo para ele, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu vou fazer diferente, né? Vou colocar aqui um louvor pra gente adorar um pouquinho, né? Enquanto a gente, glória a Deus aqui, aleluia, adora, o Senhor vai abrindo aqui, né? Nosso coração para a palavra, enquanto a gente adora, aleluia, glória a Deus, nosso coração é ali trabalhado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, amém? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Escute. Glória a Deus. Bom dia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia, Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. Aleluia, glória a Deus. Escute isso. A glória é dele, o louvor é para ele, a honra é dele, é tudo dele. É tudo dele, para ele e por ele. E sabe o que é mais engraçado? Que ele é fonte inesgotável. Ele é fonte, glória a Deus, inesgotável. Ele é uma fonte que jorra água viva, água, aleluia, glória a Deus, para saciar a nossa sede. Como assim, Cláudia? Sede física? Não. Sede espiritual, sede aonde você busca aquilo que você necessita, às vezes uma alegria, às vezes, aleluia, glória a Deus, um preenchimento da alma, sabe? E nele você encontra. Se você tá triste, você vai até Jesus, você encontra alegria. Se você tá abatido, você vai até Jesus, você fica bem. Se você tá com o coração partido, você vai até Jesus, ele cicatriza a ferida, ele cura o seu coração, você entende? Ele é fonte inesgotável. Aleluia, escute. O saber e o conhecer de Deus, quão insondável seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória.
Aleluia. Pra sempre. Aleluia. A Ele a glória, a Ele a glória, Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, pra sempre. Nunca se viu e nunca se ouviu falar de um Deus como tu. És invencível. A Ele a glória. Sempre, sempre. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar hoje que glória a Deus, aleluia. Escute isso. Escute isso. Adore comigo nessa manhã. Glória a Deus, de terça-feira. Vamos adorar o nosso Deus. Glorificar o nome dele, ó. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura em minhas mãos, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Glória a Deus. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Aleluia, Jesus. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor.
E sem ti eu sei que morro. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai se soltar. Aleluia. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Eu morro, eu não suportaria. Eu morreria sem ti. Sem ti, Deus, me tirou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. Oh, meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Aleluia, Deus. Onde só você Desfrutamos um momento. Te amo, meu papai.
Glória a Deus, aleluia. Bom dia para você que está aí. Glória a Deus. Aproveitamos para louvar um pouquinho, né? Glorificar o nome do Senhor. O Senhor me deu a palavra já. E a palavra, glória a Deus, é a mesma de ontem, irmãos. Ezequiel 37. Vale de ossos secos. Amém? Ezequiel 37, que diz assim: a visão de um vale de ossos secos. Glória a Deus. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Glória a Deus. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei, glória a Deus, em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Amém? Glória a Deus. Somente até aí. Irmãos, essa palavra aqui, glória a Deus, aleluia, me chamou aqui essa parte, ó. Me chamou a atenção. A partir do versículo 4, que diz assim, ó: então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. Veja, Ezequiel, ele foi chamado como profeta, né, para profetizar. Glória a Deus. A Bíblia diz que Ezequiel, ele se preparou para ser sacerdote, né? Mas a Bíblia diz que o chamado de Deus, né, não era sacerdotal na vida de Ezequiel. Por mais que a família de Ezequiel, o pai de Ezequiel, fosse sacerdote, né, glória a Deus, viesse de uma linhagem de sacerdote, só que a Bíblia nos mostra que na vida de Ezequiel, Deus quis fazer diferente. Deus quis chamar Ezequiel como profeta, né? Aleluia. É igual a Jeremias. Jeremias também veio de uma linhagem de sacerdotes, né? A Bíblia diz que Jeremias, ele era de Anatote. E Anatote é uma terra, aleluia, de oração, de homens que oram. É uma terra onde existia muita oração, né? E quando você vai pesquisar o significado da oração, de Anatote, você vai ver que é um lugar onde as orações foram ouvidas, né? O significado: orações respondidas, orações ouvidas.
o significado da palavra Anatote, do nome Anatote, né? Que era o nome da cidade de Jeremias. Então, aonde tem muita oração, aonde tem muitas pessoas que oram, aonde tem ali, vamos dizer assim, uma comunhão entre os sacerdotes, né? A Bíblia diz que, tendo muita oração, a Bíblia nos mostra que é um lugar onde tem muita oração, Deus levanta um profeta no meio daquele lugar, no meio daquele povo, né? Glória a Deus. E foi assim em Anatote, uma terra de sacerdote, aonde tinha muita oração, aonde o povo orava e as orações subiam a Deus, eram entregues a Deus, no trono de Deus. Deus levantou Jeremias como profeta, né? E eu creio que aqui, conjecturando a palavra, não é diferente na vida de Ezequiel, né? Porque Ezequiel veio de uma linhagem de sacerdote, mas Deus levantou ele no meio dos sacerdotes para profetizar, como profeta. Glória a Deus. Você entende? Então, qual a importância da gente ter uma vida de oração? Aleluia. Qual a importância da gente ser alguém que ora, né? Ali sem cessar. A importância é que vai chegar um dia que Deus vai levantar um profeta no meio desse lugar onde tem muita oração, no meio dessa casa onde tem muita oração, no meio dessa família onde tem muita oração. Qual a importância da gente orar, da gente colocar ali na mão de Deus os nossos caminhos, a nossa vida, as nossas beneficências, as nossas lutas, tudo, sem exceção, sabe? Com Deus a gente não precisa ter reservas. Com Deus a gente não precisa esconder, não vou contar isso aqui não porque é muito constrangedor. Não vou contar isso aqui não porque, Deus não merece saber. Deus já sabe. E por que Ele quer que eu conte, Cláudia? Porque Ele quer que você confesse diante dEle. Porque quando a gente conta, é como se a gente estivesse ali com uma intimidade com um amigo. A gente também, ao contar, a gente dá autoridade para Deus trabalhar em nosso favor, em nossa vida. Quando a gente conta, a gente está trazendo, entregando a Deus as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Por isso que é importante a gente contar tanto as beneficências, as coisas boas, quanto também, né, as maleficências, que é as coisas ruins, né? As nossas vergonhas, os nossos medos, ansiedades, sabe assim? Quando a gente conta, a gente está mostrando para Deus que a gente confia nele, que a gente tem ele ali como um amigo, como um pai, e a gente conta, e ali ele começa a trabalhar em nosso favor a respeito disso que a gente contou, a respeito disso que a gente colocou na mão dele. Então veja, qual a importância da gente ter esse tipo de intimidade, a gente ir até Deus, né, em oração, não uma vez só por dia, sabe, mas sem cessar, sabe, durante todo o dia. Não precisa você especificamente estar em uma posição, vamos dizer assim, de joelho. Claro que você tem momentos que você vai ter que ajoelhar e orar ali e clamar ao Senhor. Mas tem momentos que você pode orar quando você estiver fazendo o seu trabalho, quando você estiver na sua casa, lavando sua louça, limpando sua casa, ou no seu trabalho, em qualquer lugar da área que você trabalhe. Você pode ir lá e conversar com Deus. Se não tiver como conversar ali falando, porque tem outras pessoas em volta, né? Você pode, conversar na mente. Você pode falar com Deus na mente. Ele vai te ouvir, porque Deus é o único onisciente, né? Onipotente, onipresente. Ele é o único que tem o poder de ler os nossos pensamentos. Então, o que você fala em pensamento, Deus ouve. Deus escuta. Os seus pensamentos diante de Deus é exposto. Glória a Deus, aleluia. Então veja, diante de muitas orações, diante de muitas, aleluia, um lugar onde existia muitas orações, como Anatote ali, né, a terra de Jeremias, Deus levantou
um profeta no meio para profetizar. Tinha muitos sacerdotes já. Era preciso profeta. Então Deus levantou na casa, aleluia, do pai de Jeremias, glória a Deus, um profeta. Por quê? Porque ele era um homem de Deus e ali tinha muita oração. Ele era um homem que orava. Ele era um homem de oração. Você entende? Então, se você é um homem de oração, uma mulher de oração, você tem ali, aleluia, glória a Deus, colocado em oração, tudo na mão de Deus, não se preocupe. Glória a Deus que a tua casa ela é bem-aventurada e Deus vai levantar um profeta dentro dessa casa. Deus vai levantar um profeta para profetizar no meio dessa casa, no meio dessa cidade, desse bairro, aleluia, dentro da tua casa vai, aleluia, glória a Deus, nascer um profeta. Por quê, Cláudia? Porque tem muita oração. Aonde tem muita oração, Deus se compadece e levanta um profeta. Cláudia, mas por que você está falando isso? Porque um profeta é aquele que abre a boca para profetizar de Deus. O profeta não é aquele que apenas prega a palavra. Escute isso aqui. O profeta, o ofício do profeta é profetizar. É esse o chamado dele. O profeta profetiza. E ali, quando levantado um profeta em meio a uma cidade, em meio a um povo, em meio a uma geração, Deus chamou ele para profetizar sobre aquele povo, sobre aquela nação. Deus fala com o profeta abre a boca e entrega a profecia. Glória a Deus. Por isso que você tem que entender que não é qualquer um que é profeta. Você precisa ler as escrituras. Você precisa entender a palavra de Deus. Uns foram chamados para sacerdotes, outros para profetas. Então muita gente fala assim, live da profecia, live da revelação, live, né? Mas não é qualquer um que é profeta. A Bíblia mostra isso claramente. Que profeta é um ofício a qual Deus chamou aquela pessoa para isso, para ser profeta. E os maiores sinais de alguém que é profeta é quando a pessoa profetiza e a palavra se cumpre. Você entende? Então, aonde tem oração, aonde tem alguém que ora, uma casa cheia da oração, aleluia, Deus levanta um profeta nesse meio. Profeta, quando tem profeta, tem a misericórdia de Deus. Quando tem profeta, tem a presença de Deus. Quando tem profeta, aleluia, aquele povo não perece por falta de profecia. Você entende? Porque a palavra de Deus só pode se cumprir na minha vida, na sua vida, se houver uma profecia. Nem todos que profetizam é profeta. Glória a Deus, aleluia. Nem todos que profetizam é profeta. Deus usa, mas não é profeta. Glória a Deus, aleluia. A gente precisa saber identificar um profeta, a gente precisa saber identificar um sacerdote, a gente precisa saber identificar, né, qual é o chamado, sabe assim? Por quê? Para que a gente não seja enganado. Para que a gente não pereça. A Bíblia vai dizer que o meu povo se perece por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra de Deus. Às vezes a gente quer receber profecia, a gente quer receber aquilo outro. Aí acaba se frustrando, por quê? Porque as profecias que a gente recebe não vêm de um profeta e não se cumprem. Né? E aí a gente culpa Deus. Mas, na verdade, a culpa é da falta do nosso conhecimento na palavra de Deus.
é culpa da gente mesmo, que não se aprofunda em conhecer a Deus, em conhecer a sua palavra. O que isso tem a ver, Cláudia, com a palavra de Ezequiel? Tudo, irmãos, porque Ezequiel, ele nasceu, ele estudou para ser sacerdote, né? Ele tinha esse desejo no coração dele, porque o pai dele era, né? A família dele era, então ele também queria ser. Só que o chamado dele não era esse, né? O chamado dele era profetizar como profeta, né? Talvez ele tenha lutado no princípio contra esse chamado. Não, Deus, mas eu estudei para ser sacerdote, tipo discutindo com Deus. Não, Deus, mas eu estudei para ser sacerdote. Deus, eu estudei, meu pai é sacerdote, meu avô é sacerdote, eu vim de uma linhagem de sacerdote, como se Deus não soubesse. Como se Deus, aleluia, estivesse ali boiando na história. Não, cheguei agora, não sei de nada, o que está acontecendo, né? Como se Deus não soubesse que Ezequiel veio de uma linhagem de sacerdote. Talvez no princípio ali, quando Deus chamou ele, falou: Ezequiel, acorda. Não quero te usar como sacerdote, não quero você dentro do templo, quero você profetizando por aí. Vou te levar em vários lugares e você vai falar, profetizar. Você vai profetizar na vida dos meus filhos. Senhor, mas não, Senhor, não é isso que eu estudei, para de graça. Olha Ezequiel falando com o Senhor. Senhor, para de graça. Não sei ser profeta, não sei. Eu não estudei para isso. Eu não estudei para isso. É igual Paulo. Paulo estudou para ser o quê? Fariseu. Paulo estudou aos pés de Gamaliel para ser fariseu. Olha só como que Deus faz. A gente estuda para ser algo, a nossa vida toda a gente tem a mente, aleluia, voltada para algo. Aí Deus nos chama e fala assim: ó, deixa eu falar uma coisa para você. Você até estudou para ser isso, mas não é isso que eu quero, tá? Assim, do nada, supetão. Não é isso que eu quero. Glória a Deus. A Bíblia diz que Paulo foi um apóstolo de Jesus Cristo, totalmente inverso daquilo que ele estudou para ser. Ele estudou para ser um fariseu, alguém conhecedor das leis de Deus. E Jesus Cristo chamou ele como apóstolo de Jesus. Qual é o ofício de um apóstolo, Cláudia? O ofício de um apóstolo é abrir igrejas, né? Abrir igreja, estruturar ali aquela igreja, né? Deixar ela firme ali, né? Com tudo aqui, os fundamentos de Cristo, entregar na mão de um pastor, de uma pastora, de um casal de obreiro do Senhor, entregar na mão de um casal de obreiro e ó, sair fora, abrir outra igreja, em outro lugar. Esse é o ofício do apóstolo. Glória a Deus. Abrir igrejas. Aleluia. Então veja, Ezequiel ele estudou para ser sacerdote, mas o chamado era de profeta. Tanto que quando ele aceitou esse ofício, quando ele aceitou esse chamado, Deus ali começou a, glória a Deus, a dar visões a Ezequiel, né? Deus começou a dar visões a Ezequiel, Deus começou a falar com Ezequiel, levar Ezequiel em espírito, né, a lugares. Tem uma palavra aqui, acho que é no capítulo 7 de Ezequiel, ou capítulo 9, que vai falar sobre que Deus levou Ezequiel
Em espírito ou foi em visão? Deixa eu ver aqui, peraí. Glória a Deus. Lá no templo em Jerusalém. Ele estava em Babilônia, Ezequiel estava na Babilônia. E Deus levou ele em espírito dentro do templo. Glória a Deus. Olha lá, ó. É capítulo 8, né? Ó. E sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciões de Judá sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança com uma aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos e para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como o aspecto de um resplendor, como cor de ambá. Estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos, olha isso, da minha cabeça, e o Espírito me levou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém, em visões, viu? Em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde está colocada a imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes em Deus. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Veja, Ezequiel estava na casa dele, conversando com os anciões. Então veio uma mão e pegou Ezequiel pelos cabelos e levantou Ezequiel assim, ó, no ar, pelos cabelos. Olha, já pensou em ficar cabelinho? Só Jesus? Levantou Ezequiel pelos cabelos assim no ar e levou e deixou aqui parado no ar, Ezequiel aqui parado. Só que Ezequiel foi em visão. Ele estava, aonde ele estava? Ele estava em Babilônia. Ezequiel morava em Babilônia, né? Na parte mais pobre de Babilônia. Estava ali perto do rio Quebar, na casa dele. E ali essa mão levantou ele assim no ar pelos cabelos. E em visão, ali diante dos anciões. E em visão, Ezequiel foi levado lá no templo em Jerusalém para ver o que estava acontecendo dentro das paredes do templo. Enquanto os sacerdotes daquela época se diziam homens de Deus, santos, filhos de Deus, Ezequiel viu o que na verdade acontecia dentro do templo. Deus levou Ezequiel em visão, como testemunha viva. Porque Deus, antes de castigar um povo, antes de castigar uma nação, antes de castigar um reino, Deus, ele mostra, ele levanta testemunhas para mostrar. Tá vendo, filho do homem? Olha só o que eles estão fazendo com o meu templo, com o templo que foi feito para minha glória. Olha só, filho do homem, ali quando Ezequiel chegou na porta do templo, ele viu uma imagem de escultura dos ciúmes. Para causar ciúmes em Deus, aquela imagem estava ali. Os sacerdotes daquele lugar permitiram para causar ciúmes em Deus. Ezequiel, ele entrou no templo em visão. Ele foi se aprofundando, né? Tinha uma brecha na parede. Ele entrou por essa brecha. Quando ele olhou as paredes,
Ele entrou pela brecha, ele saiu tipo um corredor. Quando ele olhou nas paredes daquele corredor, estavam cheios de répteis, de desenhos de répteis, de imagens de répteis desenhada na parede. Tudo répteis que aquele povo adorava, que aqueles sacerdotes se dobravam, se prostravam. Então, o que o Senhor está falando? Que Ezequiel, ele foi chamado para ser testemunha de Deus, testemunha de Jeová, profeta. Glória a Deus, aleluia. E não sacerdote. E o ofício do profeta é profetizar. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 5 aqui do capítulo 8. E disse-me, filho do homem. Aleluia. Levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte. E eis que da banda do norte, à porta do altar, estava a imagem de ciúmes, à entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Olha só o que Deus falou. Mas verás ainda maiores abominações. E levou-me à porta do atril. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede, viu? E disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. Aí ele cavou a parede, Ezequiel, com a mão, provavelmente, né? Devia estar em ruína a parede, não sei. Glória a Deus. Cava agora naquela parede. Cavei na parede e eis que havia uma porta. Então me disse, entra e vês as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Então veja, glória a Deus. Deus chamou Ezequiel para ver, para testemunhar, aleluia, glória a Deus, o porquê Deus estava castigando aquele povo, porque Deus permitia que o inimigo entrasse em Jerusalém, entrasse na terra e destruísse o templo, destruísse tudo. Por quê? Porque aquele povo tinha trocado a vontade de Deus pela própria vontade. Eles tinham largado Deus para fazer a própria vontade. Deus chamou Ezequiel como testemunha. Deus chamou Ezequiel, aleluia, para a glória a Deus, ver, aleluia, glória a Deus, como aquele povo estava se comportando, qual era a atitude daquele povo, mesmo com a Jerusalém assolada, porque Ezequiel já estava em Babilônia, Jerusalém estava destruída. Mesmo ali, glória a Deus, aleluia, com a terra destruída, eles não se voltavam para Deus, eles não buscavam reconhecer Deus como seu Senhor. E a palavra diz que, glória a Deus, a mão de Deus pesava cada vez mais sobre eles. Deus levou Ezequiel já estava cativo em Babilônia. Mas Deus levou Ezequiel no templo em Jerusalém para que ele testemunhasse, aleluia, o povo, glória a Deus, aleluia, ali na abominação, né? Voltado com o coração voltado contra Deus, né? Então veja, Ezequiel, ele foi chamado para profetizar. E ali naquele vale, a Bíblia diz que Ezequiel ouvia a voz do Senhor e obedecia. Conversava com Deus, ouvia a voz do Senhor e obedecia. Ele estava ali conversando com Deus, ele estava ali tendo um particular com Deus, tete a tete com Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus levava Ezequiel em lugares para que Ezequiel profetizasse. Glória a Deus.
Aqui, ó, no versículo 13. E disse-me: tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está à banda do norte. E eis que estava ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz, né? Glória a Deus, que é o Deus da fertilidade, que dizem que é o Deus da fertilidade. E disse-me: viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que essas. E levou-me para o atril interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: viste, filho do homem, há coisas mais levianas para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornaram a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Veja, os castigos de Jerusalém. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, e cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Quem eram esses homens, irmãos, que entraram? Eram, aleluia, glória a Deus, homens que vieram do reino de Deus. Eram homens espirituais. Não eram físicos, homens carnais. Eram homens espirituais, que o próprio Deus, aleluia, era como se fossem homens do exército, né? Mas não um exército humano, exército celestial, que entraram para destruir o templo. Então, ao Deus revelar para Ezequiel o que estava acontecendo ali, Deus já mandou que o exército dele, né, os homens do exército de Deus, e no meio deles tinha um escrivão para escrever tudo que ali foi mostrado para Ezequiel e tudo que ali aconteceria. Entendeu? E olha lá, ó, e eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, e cada um com as suas armas, veja, destruidora. Era um exército de Deus, um exército celestial, 6 homens, tá vendo? Glória a Deus. Com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, e cada um com a sua arma destruidora na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro e de escrivão à sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Então veja, glória a Deus, eles entraram no templo para destruir o templo, espiritualmente. Ontem foi falado sobre isso aqui. Antes de acontecer algo no mundo físico, primeiro acontece no mundo espiritual. Esses homens aqui, eles não eram de carne, eles eram espirituais, era o mini exército de Deus, que estavam com as armas na mão destruidoras, armas destruidoras para destruir o templo no mundo espiritual. Aquilo que Ezequiel estava vendo era espiritual. Ele estava vendo através do reino espiritual. Ele não estava ali fisicamente, ele foi levado em visão. Você entende? Ele estava ali em espírito. Esses homens que entraram no templo com as armas destruidoras também eram espirituais. E ali, antes de acontecer no mundo físico, acontece no mundo espiritual. Foi falado isso aqui na live ontem, na mesma palavra, Ezequiel 37. É a continuação, né, da palavra. Então veja, Deus chamou Ezequiel para testemunhar
o porquê Deus estava destruindo Jerusalém. Porque aqueles que foram chamados como sacerdotes para estar no templo, glória a Deus, levando o nome de Deus, na verdade eles estavam adorando a outros deuses, com a aparência de santos, com a aparência de homens de Deus, mas por trás só Deus via e conhecia o que verdadeiramente eles adoravam, o que verdadeiramente eles faziam. Diante do povo, eles tinham, aleluia, uma vestimenta de homens de Deus. Mas por trás, dentro dos muros, né, do templo, eles eram abomináveis diante de Deus. Então, para destruir no mundo físico, Deus levantou os soldados dele no mundo espiritual. Primeiro ele mostrou tudo para Ezequiel. Por quê? Ezequiel era uma testemunha viva de Deus. Que quando alguém falasse assim, Deus foi injusto com nós, Deus destruiu Jerusalém, Deus destruiu as nossas casas, nos mandou cativo para Babilônia. Quando alguém viesse falar isso, não, Ezequiel se levantaria. Não, meu filho, não foi assim não. Eu vi as paredes do templo cheias de abominações. Eu vi a estátua dos ciúmes na porta do templo. Eu vi a estátua de Tamuz e mulheres debruçadas sobre os pés da estátua de Tamuz, adorando a Tamuz, pedindo filhos para Tamuz. Eu vi os sacerdotes de costas para o templo e adorando o sol. Eu vi, Deus me mostrou tudo. Então, primeiro Deus mostrou para Ezequiel, profeta, e ali diante do profeta, Deus mandou que entrasse no templo o exército dele com as armas destruidoras. Para quê? Para destruir tudo no mundo espiritual. Para destruir tudo o que, aleluia, glória a Deus, ali se via no mundo espiritual. Foi destruído primeiro, para depois entrar, né, ali o capitão de Babilônia, que era Nebuzaradã, que trabalhava para Nabucodonosor, né, entrar de novo, porque ele já tinha entrado, para entrar de novo, levar o sacerdote desse tempo aqui preso, né, glória a Deus. Então veja, irmãos, tudo Deus sabe, tudo Deus vê. Eles achavam que Deus não via o que estava acontecendo ali dentro, que Deus não sabia. Eles falavam, Deus não nos vê, Deus não sabe. Mas na verdade, Deus via tudo. Deus sabia de tudo. Deus, ele só não falava, porque Deus, ele não tem parte com pessoas que não querem, aleluia, obedecer. Deus não tem parte com pessoas que não querem ouvir, pessoas que estão corrompidas, né? Deus manda os profetas, profetiza, eles não querem se consertar. Chega uma hora que Deus para, chega uma hora que Deus cumpre o que falou que ia fazer. Isso aqui que estava acontecendo, Deus já tinha profetizado através de Jeremias, através dos profetas. Deus tinha falado, se consertem com Deus, Deus vai permitir que o inimigo venha, que destrua tudo, que acabe com tudo, que destrua o templo, não vai sobrar pedra sobre pedra. Jesus tinha falado, né? Glória a Deus. Glória a Deus, que não ia sobrar, que não vai sobrar pedra sobre... Tá entendendo? Então, tipo assim, os profetas foram lá e profetizaram, mas eles não quiseram ouvir, eles não quiseram se converter, eles não quiseram ouvir a voz do Senhor. E Ezequiel, como profeta, estava ali testemunhando tudo, vendo tudo, a destruição do templo espiritualmente. Glória a Deus. Então veja, a necessidade, né,
dos profetas. Qual é a necessidade de um profeta? É que, aleluia, o profeta é chamado para ir além do inimaginável, sabe? Quando Deus ele encontra um profeta no centro da sua vontade, quando ele encontra um profeta cumprindo o seu ofício ali, fazendo a vontade dele, Deus ele levanta esse profeta, aleluia, aleluia, para ele ver aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Deus pega o profeta pelo cabelo, como pegou a Ezequiel. Deus pega o profeta pela mão em espírito e leva em visão ou em espírito, né? Ali o próprio espírito, né? Tem vezes que Deus vai passar assim diante dos nossos olhos as visões. E a gente, que é isso, né? A gente fica aqui, ó, assim, com o olho aberto. E vendo algo aqui, assim, nos nossos olhos, né? Não dá pra explicar direito. Que é isso? E vendo. É como se a tua mente fosse ali, né? Isso é levar em espírito, assim, em visão, né? É como se você, os seus olhos saísse do seu corpo e fosse em outro lugar e visse ali o que está acontecendo, né? Os teus olhos ali, ó. Seu corpo está aqui, mas os seus olhos estão lá em outra terra. Você não sabe nem identificar, às vezes, a terra, a não ser que Deus mostre na visão, né? E ali mostra você fazendo algo, mostra algo acontecendo, mostra o que ele quer mostrar em visão ali, ó. Você vê, né? Mas tem momentos que Deus tira o seu espírito do seu corpo, né? E leva no lugar para profetizar. Assim foi no vale, né? Preste atenção. Assim foi no vale, né? Glória a Deus. No vale, Ezequiel foi em espírito. A mão do Senhor pegou, tirou o espírito do corpo de Ezequiel e levou no vale. Aqui, Ezequiel foi em visão. Olha lá, ó. Quer ver? Isso eu já li sobre o que ele foi em visão. Olha lá no versículo 11. Então, olha lá, ó. Então, capítulo 11. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, que olha para o oriente. E eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles vi a Jazanias, filho de Azul, e a Palatias, filho de Benaias, príncipes do povo. E disse-me: filho do homem, estes são os homens que pensam na perversidade e dão um ímpio conselho nesta cidade, os quais dizem: não está próximo o tempo de edificar casas, esta cidade é a panela e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles, profetiza, ó filho do homem. Veja, caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor, e disse-me:
Viu? Olha que forte isso aqui. Cara, isso aqui é muito forte. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Não, isso aqui é muito forte. Veja, ó. Ezequiel, até então, ele estava só vendo tudo, né? Ele estava como testemunha ali, observando tudo que estava acontecendo, tudo que Deus estava fazendo. Só que nesse aqui, no capítulo 11, Deus manda Ezequiel profetizar. Só que ali, como Ezequiel, ele estava, aleluia, para observar até então, ele, né, estava só observando. Só que naquele tempo não é igual hoje. Naquele tempo, o Espírito Santo não habitava nos homens, como hoje habita em nós, né? Hoje nós somos templo, somos morada do Espírito Santo. Naquela época, eles não eram morada. Então veja, ó. Versículo 4 do capítulo 11 de Ezequiel. Diz assim, ó. Caiu sobre mim, ó, versículo 4. Portanto, profetiza contra eles. Profetiza, ó filho do homem. Isso é Deus mandando Ezequiel profetizar contra aqueles homens que ele viu. E tinha 2 príncipes no meio dos homens. 2 príncipes, 2 sacerdotes. Homens que foram chamados para levar o evangelho, levar a palavra de Deus. Para sacrificar diante do povo. Deus mandou Ezequiel profetizar. Veja, no 5. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor. Então veja, para Ezequiel profetizar, ele teve que cair sobre ele o Espírito. Ali estava só Ezequiel vendo o que estava acontecendo. Mas para Ezequiel profetizar, ele não tinha como ele profetizar dele mesmo. Não tinha como ele profetizar na carne, ele tinha que profetizar do Espírito. Porque quando é do Espírito, tem autoridade no mundo espiritual. Quando ele profetiza do Espírito, aquilo que é profetizado acontece. Você está entendendo? Quando é profetizado do Espírito, a palavra que é profetizada vai de encontro àquilo que foi profetizado e acontece. Tá entendendo? Então veja, Deus mandou Ezequiel profetizar, mas para Ezequiel profetizar, o Espírito de Deus teve que vir sobre Ezequiel. E disse-me, fala assim, diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sabem ao Espírito, eu as conheço. Multiplicaste os vossos mortos nesta cidade, e encheste as suas ruas de mortos. Tá vendo o porquê do vale? Tá vendo o porquê aquelas pessoas estavam mortas espirituais, sem esperança, sem expectativa, achando que Deus não estava mais com eles, que Deus não amava mais eles? Aqui você consegue ver o porquê aquele povo chegou naquele estado de esfarelar, porque foram muitos os pecados, foram pecados aonde a abominação, aleluia, glória a Deus, para trazer ciúmes a Deus, para fazer ciúmes a Deus, sabe, querendo, aleluia, ali chamar atenção, não sei qual era o pensamento deles, tá vendo, ó, versículo 6, multiplicaste os vossos mortos nessa cidade, e encheste as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, vossos mortos que deitaste no meio dela são a carne, e ela é a panela. A vós, porém, vos tirarei do meio dela. Temestes a espada, e a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Jeová. E vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão de estranhos, e exercerei os meus juízos entre vós. Caireis a espada nos confins de Israel. Vos julgarei e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia, veja. Essa cidade não vos servirá de panela, nem vos servireis de carne. Glória a Deus. No meio dela, nos confins de Israel, vos julgarei.
sabereis que eu sou o Senhor, porque nos meus estatutos não andastes, nem executastes os meus juízos, antes fizestes conforme os juízos das nações que estão em redor de vós. Então veja, aquele povo se rendeu à idolatria, se rendeu à própria vontade, se rendeu, aleluia, glória a Deus, aquilo que Deus não estava, né? Aquilo que Deus não compactuava. Você entende? E ali, por isso, daquele vale. Tá entendendo? Por quê? Porque o povo se rendeu à idolatria, aleluia. E ao se render, aleluia, Deus tirou a presença dele do templo. Mesmo ali, sabendo tudo o que estava acontecendo, a presença de Deus ainda estava ali no templo. Porque Deus é bondade, é misericórdia, Ele dá várias oportunidades, né? Mas aquele povo não queria obedecer a Deus, não queria fazer a vontade de Deus. E ali aquele povo pereceu. A palavra vai dizer que Deus mandou Ezequiel profetizar contra aquele povo no mundo espiritual. Ezequiel profetizou conforme foi dado a ordem, conforme foi dado a palavra por Deus. Ele profetizou. E ali, depois de um tempo, entrou ali exércitos, fisicamente falando, né? De homens de outras cidades que não tiveram dó, não tiveram pena, mataram muita gente, destruíram o templo, levaram o rei, né? Os reis presos, os sacerdotes presos. Então veja, destruiu tudo, né? Glória a Deus. E quem ficou sem esperança, sem expectativa, né? Quem estava lá também em Babilônia, muitas pessoas ficaram, glória a Deus, sem esperança, sem expectativa. Mas veja, mesmo em Babilônia, Deus, ele levanta homens de Deus, mesmo em terras alheias, né? Ezequiel, ele foi levantado em Babilônia para profetizar, né? Mesmo em Babilônia tinha homens que eram homens de Deus, né? No meio dos cativos ali, daqueles que eram idólatras, tinham homens de Deus, homens que foram chamados para pregar a verdade, homens que foram levantados em Babilônia. A Bíblia vai dizer que no palácio tinha Daniel, tinha Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Dentro do palácio de Babilônia, junto com o rei, tinham homens dentro do palácio, homens de Deus. Então veja, em todo lugar existem homens de Deus. Deus levanta. Ah, Cláudia, mas era Babilônia. Não importa, Deus levanta homens de Deus dentro de Babilônia para profetizar a verdade. Quem levanta é Deus, quem capacita é Deus. Veja, Ezequiel foi levantado dentro de Babilônia para profetizar, né, para o povo, né, e também aonde Deus levasse ele. Veja, Daniel, Sadraque e Mesaque foi levantado, eles eram príncipes, homens, eram jovens sábios. O príncipe mandou o eunuco procurar, né, o seu servo procurar no meio de Judá, príncipes de Judá, para que homens inteligentes, para colocar dentro do palácio, né, para fazer parte do conselho do rei. Isso vinha dele? Não, vinha de Deus. Sabe por quê? Porque pensa comigo, aonde um homem com a sua mente totalmente em sã consciência, totalmente com a mente totalmente ali alerta, que acabou de tomar uma nação como sua, uma outra nação como sua, vai pegar homens inteligentes dessa nação que ele acabou de tomar e colocar perto dele. Ele ia pensar, oxe, se eu pegar esses homens, eles vão me matar quando eu estiver dormindo. Eles vão dar um jeito de, né, fazer algo contra mim, porque eu tomei a nação deles.
Eu entrei no meio do povo deles, destruí a terra deles. Só que Deus, quando Ele quer fazer, né, Ele, como eu posso te dizer, Ele faz aquilo que o homem normalmente pensaria, né, ser um pensamento totalmente reverso. Se ele pensaria mal dos meninos, Deus fez ele pensar bem. Não, é bom ter, porque foi o Deus deles que me deu a terra. E eles são homens que aprenderam com esse Deus. São homens sábios, inteligentes. Vai trazer benefício para o meu palácio. Vai trazer benefício para o meu reino. Porque amando do Deus deles, eles vão me honrar. Porque é tempo de eu ser honrado. É tempo, foi o próprio Deus dele que me deu a terra na minha mão. Como forma de castigo para eles e de benevolência para mim. Benefício para mim. Então eu vou lá e vou fazer. Entendeu? Então veja, ele também obedecia a Deus. Porque foi Deus que deu a terra de Judá. Porque quando Deus não queria, podia vir o exército que fosse, não invadia Judá. Não entrava, não tomava. Foi assim na época de Ezequias. Né? Senaqueribe veio com 185 mil soldados. Ezequias não tinha nem 1% do exército que ele tinha. A Bíblia vai dizer que Deus enviou um anjo, um só, um anjo, e matou 185 mil soldados de Senaqueribe. E eles não entraram em Judá, eles não entraram em Jerusalém, eles não destruíram a terra de Deus. Então, quando Deus não quer, o inimigo pode ser extenso, pode ser grande, a quantidade de exército pode ser gigantesca. Não entra, não toma. Mas quando, aleluia, Deus quer dar, Deus dá. Mas Deus deu por quê? Porque eles se renderam à idolatria. Eles se renderam a fazer aquilo que Deus não queria que fizesse. Glória a Deus. Então veja, aleluia, glória a Deus. Ezequiel, ele foi chamado para profetizar. Você vê a importância do profeta? Quando o profeta profetiza, a palavra de Deus se cumpre. Quando a palavra de Deus é profetizada pelo profeta, quando Deus dá ordem, o profeta se levanta, posicionado e profetiza, a palavra se cumpre. Então veja, depois que foi profetizado no mundo espiritual, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus, se cumpriu no mundo físico, né? Depois de um tempo, aleluia, glória a Deus, se cumpriu no mundo físico. E ali o exército entrou, destruiu tudo e acabou com tudo, né? Por isso que quando a gente chega no vale de Ossos Secos, você vê um povo sem expectativa, um povo sem esperança, um povo ali, glória a Deus, mortos espiritualmente. Por quê? Porque eles preferiram ir contra Deus, adorando outros deuses, né? Se prostrando diante de outros deuses. Glória a Deus. E ali, aleluia, a gente conhece a importância de ter um profeta no nosso meio, né? E a live hoje começou a importância da oração, né? É muito importante que a gente tenha uma vida de oração. Por quê? Porque quanto mais oração, mais poder de Deus. E quando a gente tem uma vida constante de oração, vai chegar um dia que no meio desse povo, no meio de tanta oração, Deus, ele vai levantar um profeta para profetizar na tua casa, na tua vida, no meio da tua família, em redor de você. E ali, tendo um profeta para profetizar,
Deus vai cumprir tudo que foi profetizado. Você entende a importância de um profeta? Você entende a importância de você orar? De você ter uma vida contínua, uma vida entregue à oração? Porque vai chegar um dia que Deus vai levantar um profeta no seu meio. E a profecia que o profeta profetizava vai se cumprir na tua vida. Seja boa ou seja ruim, né? Porque profeta não profetiza só coisa boa. Profeta profetiza a verdade. Profeta profetiza a verdade. Doa a quem doer. Né? Foi falado sobre isso aqui ontem também. Quando Samuel chegou em Belém, que Deus mandou Samuel ungir Davi a rei. Né? Primeiro, antes de ir na casa de Jessé, do pai de Davi, Samuel ele foi ali ter com os anciões da cidade de Belém. Né? E ali, quando os anciões se depararam com Samuel, eles falaram assim: é de paz a sua vinda? Por quê? Porque quando o profeta o profeta ele não ia em qualquer lugar. Ele não se sentava em qualquer mesa. Ele não estava, né, no meio dos escarnecedores. Não, o profeta, ele só ia aonde Deus tinha propósito. O profeta só estava aonde Deus mandava ele estar. Ele só fazia o que Deus mandava ele fazer. Ele não agia com a força do braço dele. Então, quando se depararam com Samuel, glória a Deus, perguntaram para ele: é de vinda a tua paz? É de paz a tua vinda? E Samuel: fica em paz, irmãos, é de paz. É de paz a minha vinda. Aí Samuel chamou eles e foram para a casa de Jessé. E ali fizeram ali um banquete ali, uma mesa, prepararam uma mesa, só que o principal convidado não estava. Mas enquanto Davi não chegou, o óleo não desceu, o banquete não foi servido, né? A mesma coisa com Ezequias. Isaías foi até Ezequias e profetizou a morte de Ezequias, né? E quando Ezequias virou para o lado, chorou e lembrou a Deus: Senhor, lembra-te de quando eu andava perfeitamente na tua presença. Deus, chorando, o rei Ezequias chorou. Eita, Deus de maravilha, diante de Deus. Pai da eternidade, lembra-te de quando eu andava perfeitamente na tua presença. E a Bíblia vai dizer que Isaías ainda estava no pátio do palácio. E Deus falou: Isaías, volte lá e diga para Ezequias que eu ouvi a oração dele. Ah, Deus de maravilha. Glória! Aleluia! Ele é Deus que ouve oração. Ele é um Deus que ouve oração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isaías voltou e falou assim: Senhor, rei, Deus ouviu a tua oração. Tu não vai mais morrer. Pois agora te levanta, homem, e te alegra nesse Deus. Te alegra nesse Deus. Te alegra nesse Deus, porque ele ouviu a tua oração. Da mesma forma foi com o profeta, aleluia, glória a Deus, que foi até Davi, esqueci o nome dele agora. Glória a Deus, né, Irã? Glória a Deus, esqueci. Natã, profeta Natã. Glória a Deus. Foi até Davi e profetizou o pecado de Davi. Então veja,
O profeta não profetiza só benefícios. Ele profetiza malefícios também. Mas ele é profeta. É isso que Deus está falando aqui nessa manhã. Ele é profeta. O chamado é profetizar, é profeta. Ele é profeta. Para cumprir a palavra de Deus, o profeta precisa profetizar. Para que se cumpra a palavra de Deus, tem que ter profeta. Senão a palavra não se cumpre. Senão a palavra não é profetizada. Como vai se cumprir algo que não foi profetizado? Não tem como. Então, ore. Ore muito. Ore muito. Aqui no livro de Jeremias, como eu já falei no início da live, glória a Deus, no livro de Jeremias, olha lá, ó. A palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote. Anatote significa orações ouvidas. Aleluia. Orações atendidas. Anatote era uma cidade de sacerdote. Escute isso aqui. Anatote era uma cidade de sacerdotes. Existiam muitos sacerdotes em Anatote. Então ali era, aleluia, uma cidade cheia de orações. Era uma cidade onde havia muitas orações. Muita gente ali orava a Deus. E aonde existe muita oração, Deus levanta um profeta no meio deles. Então, se você orar, se você não cessar de orar, Deus vai levantar um profeta no vosso meio para profetizar nas vossas vidas. Continue orando. Ore sem cessar. Que Deus levanta profetas no meio de lugares onde existem muitas orações. Aleluia. Amém, irmãos? O chamado é para profetizar. O chamado é para ser profeta. Quando você abrir a boca, Deus mandar você profetizar, profetize. Quando Deus mandar você profetizar, abra a tua boca e profetize. Porque a partir dessa profecia, a partir da vontade de Deus, a palavra vai se cumprir. A vontade de Deus vai se cumprir na terra. O nome de Deus vai ser glorificado. Não se esquecendo, ontem foi falado sobre isso. Profeta, viu Samuel? O profeta anda sozinho. Por quê? Porque ele não agrada a todo mundo. O profeta, ele é sério. O profeta, ele é centrado. O profeta, ele profetiza o que Deus manda. E muitas das vezes Deus não manda profetizar só beneficência, como foi falado. Ele profetiza a verdade. E ali, em profetizar a verdade, muitos fecham a cara, muitos não gostam. Mas não importa. Glória a Deus. O que importa é que você fale o que Deus manda você falar. Que você profetize o que Deus manda você profetizar. O chamado é de profeta. Exerça o teu chamado. Exerça o ofício que Deus te entregou. Amém? Aleluia. Glória, aleluia, Jesus. Glória a Deus, irmãos. Mais um dia estamos aqui para a glória de Deus, amém? Terminamos aqui a palavra, é somente até aqui, para a honra e glória do Senhor. Ontem foi Ezequiel 37, hoje já foi diferente. Foi Ezequiel 37 também, mas foi totalmente diferente, né? Não totalmente, porque teve umas coisas que Deus falou igual, assim, né? Uma coisa ou outra Deus falou, mas Deus levou para outro lado, né? Essa palavra de Ezequiel 37. Então veja, glória a Deus, a palavra se renova a cada dia, né? A gente fica às vezes pensando, a
a mesma palavra, mas Deus renova a palavra. Deus renova, faz de um jeito novo, né? Então que nós venhamos confiar no Deus que a gente serve, né? E fazer a vontade dele, cumprir o ofício a qual nós fomos chamados. Você tem um chamado é de profeta. Então levanta, começa a orar, começa a estar em comunhão com Deus, para que Deus venha te usar como profeta. E através daquilo que você profetizar, a palavra de Deus vai se cumprir na vida das pessoas, nos lugares, nos ambientes, né? Então se levanta, se põe à disposição de Deus e seja um profeta. Amém, vasos? Que Deus te abençoe nesse dia. Em nome do Senhor Jesus, eu vou fazer uma oração para terminar a live. Acho que eu nem orei no começo, né? Mas vou orar agora no final. Amém? Glória a Deus. Senhor, eu quero agradecer por essa palavra que foi de uma maneira diferente que o Senhor falou. Hoje, o Senhor falou sobre o chamado do profeta. O Senhor falou a função do profeta. Senhor, que nós, como servos do Senhor, saibamos identificar o nosso chamado, identificar, aleluia, aquilo que o Senhor quer de nós. Ezequiel foi chamado como profeta, mas no princípio ele queria ser sacerdote, até mesmo porque a família, o pai dele, o avô, era tudo sacerdote. Ele foi criado no meio dos sacerdotes, pai. Mas às vezes o Senhor, aleluia, faz diferente, pai, porque o Senhor é Deus e o Senhor sabe, aleluia, glória a Deus, como trabalhar no vaso. O vaso é do Senhor e o Senhor usa o vaso como o Senhor deseja. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos identificar o nosso chamado. Não importa se nós queremos exercer uma função, se trabalhamos para isso, se estudamos para isso, mas o Senhor quiser mudar e fazer diferente na nossa vida, pode fazer. O Senhor tem total autoridade para isso. Nós te damos, Senhor, aleluia, a nossa vida nas tuas mãos, para que o Senhor use conforme a sua vontade. Glória a Deus, porque a sua vontade, ela se encaixa perfeitamente em nós. Aleluia, glória a Deus. O Senhor sabe o melhor para nós. Que nós venhamos exercer a função de profeta, falando, colocando na mesa aquilo que verdadeiramente o Senhor tem conosco, na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, não entraremos em qualquer lugar, não se assentaremos em qualquer mesa, não, aleluia, ficaremos de conversa fiada com qualquer um. Pai, não, aleluia, glória a Deus, aleluia, faremos a nossa própria vontade, Senhor, mas cumpriremos o ofício ao qual o Senhor nos entregou, cumpriremos o nosso chamado, assim como Samuel, que era sacerdote, juiz e profeta. Senhor, nos usa para a glória do teu nome, nos usa para a honra do teu nome, para que teu nome seja glorificado. Nessa manhã, é dessa maneira que eu oro, para a honra e glória do teu nome, Pai. É o que eu oro aqui, em espírito, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, vasos? Levanta tua mão aí e diz amém. Amém. O que está ligado na terra, está ligado no céu. Amém. Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus nessa manhã. Eu espero que Deus tenha falado com você, porque falou comigo, né? Eu espero que Ele tenha falado com você e você tenha entendido, né? Que por mais que você tenha se preparado para ser uma coisa, Deus te chamou como outra. Faça a vontade de Deus. Amém, vasos? Fica na paz do Senhor Jesus e um bom dia para você. Amanhã já é véspera de Natal. Glória a Deus. Amém, vasos? Deus abençoe e fica com Deus.